Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essas tesouras eletricistas da marca Beta. A marca Beta é uma marca italiana que foi fundada em 1923 por um homem chamado Alessandro Ciceri. Na época a Beta não se chamava ainda Beta, ela se chamava Alessandro Ciceri e Fili. Fili significa filhos em italiano. Naquela época eles produziam moldes de ferro e aço, mas anos depois a Beta passou a produzir ferramentas profissionais. E em 1939, a companhia passa a se chamar Beta. Os anos se passaram e 30 anos depois, a Beta utensili significa ferramentas em italiano, já empregava mais de 200 pessoas e era uma exportadora de ferramentas profissionais. Ela passou a ganhar a cor laranja no logo dela nessa época, depois dela ter inventado um carrinho de metal para guardar as ferramentas na cor laranja, que fez muito sucesso. A partir daquela data, todos os produtos da Beta ganharam essa identidade visual. Na década de 70, a Beta passou a investir no Motor Racing e na Fórmula 1. O objetivo dela inicial era desenvolver e testar as ferramentas dela dentro dessas áreas. Mas claro que com isso ela também foi efetiva no marketing dos seus produtos. Dali em diante, ela foi penetrando no mercado europeu e dentro dos anos 2000, ela já tinha mais de 10 mil itens no seu catálogo. E passa a incluir também a Beta Work. A Beta Work é uma linha de vestimentas que a Beta passou a investir. Em 2009, a Beta fundou a filial da China. Em 2012, ela fundou a filial no Brasil. Em 2018 e 2019, ela fez duas grandes aquisições, uma da BM SPA e outra da Abra Beta SPA. Duas empresas fortes no segmento de terminais de crimpagem e conexão eletrônica e abrasivos. E em 2020, para fechar, a Beta fundou a filial Beta Estados Unidos. O objetivo da Beta é ter a qualidade em primeiro lugar. Os requerimentos de qualidade dela, ela informa que são acima dos requerimentos internacionais. A missão deles é atingir uma incomparável satisfação do cliente. Na Itália, eles possuem 2 sites de produção, um na cidade de L'Aquila, outro na cidade de Lodi, e em Milão fica a sede administrativa. Possui 9 filiais pelo mundo, uma no Brasil, China, Holanda, França, Hungria, Espanha, Polônia, Inglaterra e Estados Unidos. Hoje a Beta tem mais de 800 funcionários pelo mundo, tem mais de 15 mil itens no seu catálogo e está presente em mais de 100 países. Agora vamos focar aqui nas tesouras. A Beta tem toda uma linha de tesouras, mas especificamente as tesouras eletricistas não são só essas duas. Inclusive, com esse formato, com esses dentes laterais, ela ainda possui mais um outro produto. Então são 3 na linha dela que possuem essa característica. Hoje a gente vai falar especificamente desses 2 modelos. O primeiro, que é esse aqui, o modelo 1128 BSX, e esse modelo que é o 1128 BAX. Eu vou falar as características específicas de cada uma delas, mas eu já fiz um review comparativo de tesouras, tanto pequenas quanto tesouras de grande porte, que eu vou deixar linkado para vocês, e lá vocês conseguem ter uma ideia de como que elas se comportam comparadas com outras tesouras e mais alguns testes práticos. Todas as duas possuem uma patente associada, e essa patente descreve características específicas que a Beta desenvolveu para melhorar uma tesoura eletricista. A Beta entende que um eletricista não faz só cortes e decapagem de cabos, mas ele também precisa fazer outras atividades no campo, e isso, em geral, envolve outras ferramentas. Então o que ela tentou fazer foi diminuir essa quantidade de ferramentas que esse eletricista ia precisar para as atividades dele. Uma das características é esse indentado lateral. E para que ele serve? Uma das funções que o eletricista às vezes precisa é, pegando uma caixa de passagem, fazer alguma perfuração. Em geral, as caixas hoje em dia já vêm todas com essa pré-marcação, mas às vezes você precisa abrir um espaço numa caixa plástica ou você precisa alargar um desses espaços. E aí é onde entra essa funcionalidade. Um eletricista, em geral, quando ele pegava uma caixa totalmente fechada, que não tem esses pré-furos, ele tinha que usar uma furadeira para depois ainda ir aumentando com as brocas. Então a Beta desenvolveu esse modelo de forma que pudesse tanto perfurar com a ponta que a tesoura tem, e ao mesmo tempo, com o movimento de giro, o buraco ia sendo formado. Ela tem essas marcações aqui do tamanho em milímetros do diâmetro, e toda essa parte aqui é afiada. Os dentes, eles não são lineares. Um dente é mais alto do que o outro, fazendo com que no giro, cada vez aumentar mais e buscar os próximos dentes. Vamos agora fazer um furo aqui para mostrar essa funcionalidade. Você vai fazer alguns giros, a princípio indo e voltando, para que ela vai abrir um pouquinho. Observa que ela já está abrindo bem. A partir desse momento, você vai começar a fazer giros diretos, para que um dente possa chamar o outro.
E aí você começa a girar, tá vendo? E olha só como ela já entrou na caixa. E aí aqui uma coisa interessante é que esse cabo ele tem esse formato aqui para auxiliar você a botar o polegar e conseguir mais alavanca. E aí olha só, ela já fez o furo. Deixou um pouco de plástico aqui, mas nada, tá vendo, que a gente não consiga depois tirar, tá vendo? Então esse é o resultado final. Considerando a diferença das duas, todas as duas possuem esse escalonado, porém essa daqui vai até 24 milímetros e essa daqui vai até 25 milímetros. A patente também cita que a tesoura tem que ter uma das lâminas serrilhadas, ambas possuem, e uma região com pelo menos uma das lâminas indentada para receber um cabo. Nesse caso, essa possui só de um lado e essa daqui possui dos dois lados. O objetivo dessa seção aqui é prender o fio no local para que possa fazer um corte melhor ou uma decapagem. A Beta nos seus vídeos também demonstra a decapagem acontecendo com essa parte da frente da lâmina. Todas as duas lâminas são de aço inox, porém esse modelo tem um acabamento chamado DLC. Ele é um acabamento em carbono e por isso essa coloração também escura, que traz três principais finalidades. Uma proteção contra a corrosão. 2, por ser feito de carbono, ele traz uma rigidez a mais para a estrutura metálica. E 3, ele também traz uma facilidade maior de deslize. E é exatamente o que a gente precisa numa tesoura, que ela deslize dentro do material facilmente para fazer o corte. A gente já viu um cenário desse similar nas lâminas da Olfa, que eu fiz um review aqui no canal. Ambas as ferramentas têm um pivô especial. Ela tem um pivô que reduz a possibilidade de ter folga entre as lâminas. Então, quando uma tesoura abre folga, ela passa a não cortar mais. Já esse modelo aqui em específico, ele tem recursos a mais. Só mostrando de lado para vocês verem, o pivô dele é descentralizado. A Beta não explica isso muito bem. Ela só fala que tem um ganho de 20% na força. O meu entendimento, como ele é em espécie de L, quando você faz essa movimentação, ele tende a fazer uma alavanca te dando mais força. Isso também garante que as lâminas cheguem cada vez mais paralelo no corte. Esses espaços aqui não tão curvos também auxiliam nesse processo para que a força fique mais lateral. E também abre uma área maior para corte. A capacidade máxima de corte dela é de 50 milímetros quadrados. Essa Beta não descreve a capacidade máxima de corte dela. Todas elas possuem um cabo em bimaterial. Essa é uma espécie de um plástico. Aqui na parte interna ele é emborrachado para ter uma melhor sensação e conforto na hora do corte. Essa outra tesoura, ela também tem o cabo em bimaterial, porém os espaços para você colocar os dedos são maiores. Então você pode utilizar os dedos de baixo dessa forma e o dedo de cima dessa forma. E pode também utilizar a base da mão para apertar. Aqui inclusive tem a orelha para você conseguir puxar facilmente. Aqui não estrangula o seu dedo. Ainda falando aqui do cabo, um outro ponto interessante é a gente verificar até onde o metal dela vai. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Você vê que o metal dela vai até a metade desse pedaço do cabo redondo, o que é um bom pedaço de metal. E aqui nessa daqui, ela vai até quase no final, de novo, o que é um bom sinal, porque você tem metal até o final para que você possa fazer força. As duas lâminas, uma é mais longa do que a outra, dá para perceber bem a área de corte. Então essa lâmina vai ser mais utilizada para cenários onde você vai cortar ao longo de materiais. E essa daqui um pouco mais de cabos, mas que também pode fazer esse papel. Todas as duas têm a mesma espessura, até pela função do escalonamento. Então ela pode te gerar algum problema quando você precisar ter um acesso mais preciso em algo que você precise cortar. Isso talvez te atrapalhe numa canaleta para você fazer um corte preciso. Aqui ainda sobre o cabo, observa que eles têm uma dimensão diferente. O cabo da Beta BAX, ele é levemente mais espesso, então esse é um cabo mais confortável. E ainda falando aqui da parte do cabo, tem um setor aqui que é um espaço. Esse setor especificamente, eu só vi ele em funcionamento num vídeo da Beta, onde ele pega um conduíte e ele esmaga o conduíte aqui e faz algumas curvas, onde eu entendi que é para vedar o conduíte para que não entre nada. Todas as duas possuem bainhas e as duas bainhas possuem essa parte de trás que é solta. Ela é presa aqui por esse movimento desse pino que entra e aí você joga ele para cima. Isso aqui é a parte que fica presa no cinto.
Um ponto interessante das bainhas, é claro que elas não são intercambiáveis, porque cada uma das lâminas tem um determinado tamanho, mas tem um ponto aqui também interessante, que essa tesoura, ela tem um pino aqui e ele encaixa desse lado e esse lado. Então, tanto faz se você coloca a tesoura assim ou se você coloca a tesoura assim, ela vai travar. Porém, nessa tesoura, não consegue encaixar ela ao contrário. Você tem que estar sempre com ela na posição certa para encaixe. E vamos ver como é que elas se comportam cortando. Eu vou pegar aqui um cabinho de 2,5 e vou fazer um corte com a ponta, ó. Pra vocês verem. Você vê como ela é tranquila para corte. Claro que se você vai pegar mais para o meio, ela vai ficando cada vez mais fácil. E se eu vou pegar na parte dentada dela, é muito mais fácil. E aí vamos fazer uma decapagem. E daqui eu abro e ele faz a decapagem. Como falei, a Beta também mostra um vídeo fazendo a decapagem por essa parte. E ele decapa muito bem. Agora com essa tesoura, vamos fazer um corte com a ponta. Corta fácil. Com a parte mais do meio, mais fácil ainda. Se é claro, se a gente for aqui para o meio, fica ridículo. Aqui a decapagem. Ele faz a decapagem bem. Agora, só para demonstrar um pouco da capacidade dessa área de corte maior, vamos cortar aqui um cabo PP de 4 de 2,5, para vocês terem uma noção. Corta muito fácil, corta como se fosse manteiga. Olha a facilidade e olha o perfil do corte. Bom, falando um pouco sobre disponibilidade, recentemente elas voltaram em estoque na ATI Brasil, então você pode tentar dar uma olhada lá para ver se elas estão em algum preço acessível para compra. Se vocês quiserem comparar elas com outras tesouras, dá uma olhadinha no meu vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e acompanhe a gente também lá no Instagram, no @canal Meu Review. Espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Um abraço.